Não, na real, já falou tanta besteira em nome disso aí que eu não quero nem saber. Não, nem vem com esse tema pra mim. Não, nem perde seu tempo. Você já foi tão enganado e tão enrolado em nome de algum assunto que você perdeu completamente a confiança? Eu já. Meu nome é Ramon, eu vou falar sobre alguns exageros e decepções que me fizeram perder a confiança e sobre como isso teve um impacto que eu nunca pude esperar na minha vida. E a reflexão no final, como sempre, vai estar de te surpreender. Vamos até lá! Então, eu nasci na cidade de São Paulo, fui criado na periferia dessa cidade, numa Coab, próximo à saída de Taboão da Serra. E eu lembro que a gente gostava muito de lá, mas ao mesmo tempo São Paulo carrega uma porrada de problemas. Eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o aumento do tráfico de drogas, as famílias que estavam quebradas, desestruturadas, as pessoas que se afastavam cada vez mais, e eu naquele núcleo familiar pequeno, minha mãe e meu irmão, a gente também sentia os nossos próprios problemas, e a gente precisava de ajuda. Não eram problemas assim por questões financeiras, porque graças a Deus a mãe sempre conseguiu trabalhos bons. Mas a gente teve problemas da ordem espiritual, a gente se sentia muito solitário e era difícil lidar com os nossos problemas lá. Então, quando pequeno, no fim da infância, no começo da adolescência, eu fui levado em diversos locais porque a gente busca auxílio de Deus em momentos de dificuldade. Pelo menos foi sempre isso que eu aprendi em casa. Mas olha, eu ouvi cada besteira nesses lugares que eu ia. Eu ouvi gente falando que Deus era o Deus do casamento e da família. Já outras pessoas eu vi torcendo pelo divórcio em nome de Jesus. Vi gente que falava mal da vida de outras pessoas e porque vestia uma roupinha modesta se achava mais santo que o resto do mundo. Vi coisas ruins acontecendo, gente ganhando dinheiro por causa de Deus, gente perdendo tudo. Vi pessoas perderem completamente o juízo e ficarem loucas, e assim também vi falsas profecias. E tantas coisas que me faziam pensar, mas vem cá, será que esse negócio de Deus realmente existe? Não me leva a mal, é porque foram tantas mentiras, tanta enganação, tanto interesse próprio, que eu já não conseguia mais acreditar em nada. Eu lembro que teve um dia que eu simplesmente saí do templo e disse, nunca mais vou voltar para a presença de Deus, nunca mais vou buscar esse negócio não. E eu lembro que o que me levou àquela decisão naquele dia foi uma grande besteira, mas foi uma gota d'água para um balde que já estava cheio de muitas besteiras que já tinham acontecido antes, entende? Agora, o que aconteceu com a minha vida depois que eu tomei aquela decisão é que eu nunca podia esperar. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi que eu me afastei tanto das coisas de Deus que eu não queria nem proximidade, nem ver com esse assunto, né? A pessoa vinha me falar, ou eu desconversava, ou eu mudava de sala e ia para outro lado, eu não queria conversa mais com Deus. A segunda coisa é que em pouco tempo eu já comecei a me declarar ateu e logo em seguida eu fui abandonando todas aquelas coisas que eu ia aprendendo que a igreja nos ensina. A moralidade, a honestidade, verdade, o amor ao próximo, todas essas coisas que eu ia aprendendo lá, que eu me enriquecendo lá e que eu não sabia ou não valorizava, porque eu ficava olhando muito para o que os outros faziam, aquilo eu ia deixando, abandonando, ficando nos meus próprios desejos, vivendo a vida como eu queria, sem que nada me segurasse. Então, quanto eu menos fui vendo, eu estava ficando desonesto, estava ficando mentiroso, isso aí só para começar. Então, o início da minha vida adulta e a minha adolescência foram marcadas por besteiras em série, por coisas tão sérias que hoje eu olho para trás e digo, eu não sei como é que eu tô vivo. Até que chegou num momento crucial, eu estava pensando e estava vivendo um momento de muita dificuldade, e foi um momento que eu finalmente parei e fui orar. E eu via que Deus colocava dois caminhos na minha frente, ou da minha completa destruição, que era seguir a minha vontade, ou de abandonar as minhas vontades e viver a vontade de Deus e buscar a vontade dele. E graças a Deus, né, eu dei o passo na direção certa, na direção de Deus. Mas hoje eu olho para trás e vejo que quem perdeu com tudo isso, com essa rebeldia toda, fui eu. Perdi demais.
Olha, eu perdi amizades, bons momentos e definições que eu podia ter feito na vida, tudo porque eu ficava olhando para o comportamento de pessoas que falavam em nome de Deus, ao invés de olhar para Deus Ele mesmo. Hoje em dia eu entendo por que é tão pecado falar o nome de Deus em vão. Porque quantas vezes a gente não usa o nome dele para justificar a nossa própria vontade? Isso é mais normal do que o que se pensa. E às vezes a gente não vê que aquilo que a gente faz é exemplo e testemunho para os outros, especialmente para os menores, tá? Então é bom que a gente tenha cuidado com isso. E por falar em ter cuidado com isso, você já parou para pensar o como a gente tem usado não somente o nome de Deus em vão, mas diversos outros conceitos que fazem diferença na nossa vida? Você já notou que de vez em quando o mundão pega um termo, um desses importantes e solenes que a gente costuma olhar com respeito, e eles usam isso e abusam de tal forma que as pessoas simplesmente deixam de acreditar em tudo aquilo que tinha por trás daquele conceito? Vocês lembram quando falavam tanto em educação, a importância da educação, a educação isso, a educação aquilo? E quando alguém descobria, por exemplo, que alguns livros estavam sendo dados para os filhos para ensinar às crianças coisas que os pais nunca desejariam que fosse ensinado, as pessoas eram atacadas, tipo: ah, você está fazendo isso porque você é contra a educação, porque você é contra a produção de livros, porque você é contra o trabalho de professores comprometidos. Vocês lembram disso? Vocês lembram o que aconteceu depois com o termo educação? Como hoje quase ninguém mais respeita essa palavra e nem todo o sistema que está por trás disso. As escolas, as universidades, os pós-graduandos. Fizeram a mesma coisa também com a liberdade de expressão, vocês lembram? Tudo de repente virou liberdade de expressão. Bom, a pessoa pichava um monumento importante da cidade, aquilo ali era liberdade de expressão. As pessoas quebravam ambientes públicos ou particulares e aquilo também era liberdade de expressão. As pessoas manifestavam de formas horripilantes na rua e aquilo era defendido como liberdade de expressão, por mais que ferisse determinadas outras leis que aquilo ali não poderia ter acontecido. Então chegou um tempo que aquela liberdade de expressão que é tão importante como direito para nós, passou a ser um negócio batido para o cidadão que ninguém mais se importava. Quando alguém vinha e falava em defesa da liberdade de expressão, isso entrava no ouvido aqui e saía no outro aqui. Outro conceito que pegaram assim também foi os direitos humanos. Olha, tudo era direitos humanos, qualquer coisa era violação dos direitos humanos, trabalho análogo à escravidão e por aí vai. E fizeram tanto bafafá em cima desse termo e abusaram tanto desse termo que simplesmente as pessoas não queriam mais nem saber. Algumas já tratavam até com o nome de direitos dos manos, porque aquilo ali era algo mais relacionado a bandidos, sendo defendido por pessoas que não tinham nenhum escrúpulo, enfim. Todos esses termos, educação, liberdade de expressão, direitos humanos, têm importância, existem e são necessários para uma sociedade livre. Mas hoje, as pessoas não querem mais nem saber disso. E é exatamente por isso que a gente está cada dia mais caminhando para um regime tirânico sem que a gente perceba, porque coisas importantes para a manutenção de uma democracia estão sendo aos poucos solapadas na mente, no imaginário e no coração das pessoas. Para e pensa, a educação está de mal a pior e vai continuar piorando, até mesmo porque já não há mais o interesse da população na defesa desses temas. A gente também vai notando que a nossa liberdade de expressão está cada dia mais solapada. A gente tem pessoas sendo caladas nas redes sociais, silenciadas, perdendo seu direito à voz, sendo presas, sem poderem expressar sua opinião. E para muita gente isso está passando simplesmente batido, porque elas já não se importam mais com o que seja liberdade de expressão. Afinal, esse termo foi tão abusado. Os direitos humanos, que são ida e vinda, de exercer sua própria fé, de viver coisas que você deseja viver em liberdade, tudo isso também está sendo solapado diariamente nas nossas democracias e as pessoas têm achado que isso é normal exatamente porque abusaram tanto do termo direitos humanos que elas já não se veem mais como humanos. Olha, do mesmo jeito que é interesse do demônio abusar do nome de Deus, exatamente para que as pessoas saiam perdendo da convivência de Deus, também é interesse dos nossos inimigos que nós percamos a capacidade de pensar nas coisas que nos garantem como democracia.
E assim, a gente cada dia mais vai caminhando em direção à tirania. Meu Deus, a gente precisa parar para pensar nisso. Ver que termos que foram abusados e reconstruir o significado dessas coisas nas nossas mentes e nos nossos corações. Se a gente quiser educar as pessoas para viver em liberdade, a gente também precisa parar para pensar nos termos que estão sendo abusados hoje e como isso vai fazer com que esses termos percam completamente a credibilidade no futuro. Bom, já usaram liberdade de expressão, já usaram educação, já usaram direitos humanos. Hoje, já notou que falam tanto em medicina e ciência? E no fim, o que vai acontecer com esses termos quando as pessoas descobrirem que eles estão só sendo abusados para tirar cada vez mais direitos dos cidadãos? E quem é que perde com tudo isso, senão eu e você que está aí do outro lado da tela, meu? Olha, a gente não deve se deixar levar pelo vento das modinhas de mídias que colocam determinados termos como se fossem quase que divinos e em nome deles fazem as pessoas fazer coisas que elas nunca fariam com seus amigos e com seus irmãos. A gente deve sempre dar um passo atrás e ver as coisas como elas realmente são, para que a gente não perca o sentido fazendo coisas erradas e nem perca o sentido da importância real que as coisas têm. Olha, seja teu sim, sim, teu não, não, teu coração tranquilo, tua mente fortaleza e capacidade de discernir nesse mundo cada vez mais cheio de mentira em que nós vivemos. E não se esqueça que do mesmo jeito que alguns líderes religiosos abusam do nome de Deus, as grandes televisões, as rádios, os jornais, os grandes portais, os seus financiadores e políticos abusam de termos que são importantes e queridos por todos para fazer a mesma coisa que fazem líderes religiosos mal intencionados: te manter escravizado e sob controle. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo com a tua opinião e também sugestões para o próximo vídeo. O comentário que eu mais gostei do último vídeo foi esse: rapaz, se a gente não tiver cuidado, a gente vai caminhar para esse rumo aí mesmo, viu? Olha, se você ainda não curtiu, curte, compartilha com alguém essa reflexão também e se inscreve, porque tem conteúdo bom saindo aqui toda semana. No finalzinho desse vídeo eu vou deixar mais conteúdo aqui para você explorar. Meu nome é Ramon, juntos a gente faz um Brasil de luz. Deus abençoe e até o próximo vídeo.